o grupo mais conhecido do Novo Testamento, mais falado, mais narrado e comentado, e muitas das vezes até virou sinônimo de chacota ou de repreensão. A luta tratava no que diz em interpretação da lei. Eles estavam focados na interpretação da lei. Essa era a luta que eles tinham dia após dia. Com a arquitetura de partido religioso ou em forma de associação, tendo um quantitativo de aproximadamente 6.000 membros na Palestina do primeiro século, e com forte apelação entre o povo, eles surgem entre os chamados Hassidins, que a gente viu lá, os piedosos ou devotos. Sociologicamente, não se deve situar os fariseus na classe superior. Fariseu significa os separados, quer dizer, os santos, a verdadeira comunidade de Israel. Os saduceus se confrontaram com Jesus na questão do pragmatismo. Os fariseus se opuseram a ele por causa da maneira como interpretava a lei e da sua afirmação que era Deus. Eles não podiam tolerar o fato de ele se apegar mais ao espírito da lei do que à sua forma. E Jesus, por sua vez, não aceitava o modo deles interpretá-la em todas as suas minúcias e detalhe. O âmago dessa divergência era a visão que cada lado tinha de Deus. Os fariseus o viam como um ser vingativo, que se irava com facilidade. Jesus o via como um pai amoroso e compassivo. As duas ideias não poderiam harmonizar-se entre si. Durante os incontáveis anos em que a nação israelita sofreu derrotas e exílios, a postura dos fariseus foi de grande vantagem para ela. Antes mesmo de constituírem oficialmente um grupo, foi sua rigorosa interpretação da lei que manteve a nação coesa. Eles eram mais nacionalistas do que os saduceus e se mostravam prontos a desafiar as forças estrangeiras. Aceitavam todo o Velho Testamento como sendo a palavra de Deus e não apenas o livro de Moisés. Na ocasião dos saduceus, acreditavam apenas no Pentateuco. Nessa ocasião, a nação começava a perder sua identidade. Foram homens de mentalidade farisaicas que tiveram a iniciativa de fundar escolas para a formação dos jovens, evitando que o povo apostatasse, seguindo as crenças gentias. Além disso, eles se empenhavam no proselitismo, pois se converteram muitos gentios ao judaísmo. Mas Jesus não se impressionou com esse espírito missionário deles. Para eles, o dízimo era tão importante que meticulosamente faziam a entrega de 10% de tudo, até dos menores pertences. Mateus 23, 23. Contudo, deixavam de exercitar as virtudes que realmente importavam para Deus: justiça, misericórdia e fé. Também eles guardavam com entusiasmo a vinda do Messias, mas infelizmente estavam tão firmes em suas ideias preconcebidas a respeito dele que quando ele veio, não o reconheceram. Entretanto, apesar de todos os seus esforços para manter a afeição nas práticas do judaísmo, não são retratados de modo muito favorável no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. As comunidades farisaicas de Jerusalém, muitas das quais, como acabamos de ver, são conhecidas, observavam regras precisas para a admissão dos novos membros. Esse fato demonstra, mais uma vez, seu caráter de comunidade particular. Antes de admitir qualquer pretendente, havia o período de provação que durava entre 1 mês a 1 ano, durante o qual o postulante devia dar provas de sua aptidão para seguir as prescrições rituais farisaicas. Joséfo vai nos contar, por exemplo, de ter submetido a sucessivas prescrições dos fariseus, como também dos saduceus e dos essênios, mas finalmente, aos 19 anos,
ele aderiu ao farisaísmo. Esse exemplo preciso confirma a existência desse tempo preparatório para ser admitido a uma comunidade farisaica. Uma vez terminado o período experimental, o candidato comprometia-se a observar o regulamento da comunidade. O recém-admitido prometia observar as prescrições farisaicas sobre a pureza e o dízimo. Daí por diante, tornava-se membro da associação. Assim, observamos as diferenças entre as três grandes correntes judaicas. Os saduceus exercem uma atividade política de compromisso com o poder para recuperar tudo que podem. Os zelotas recusam todo o compromisso e lutam ativamente para expulsar o ocupante estrangeiro. E os fariseus, próximos ideologicamente destes últimos, os zelotas, recusam o engajamento político ativo e pensam obter a salvação do povo e do país por sua piedade, favorecida por um estudo sério da lei. Há um estudo judaico que vai estabelecer ali que existe praticamente 7 espécies ou 7 tipos de fariseus. Os primeiros são conhecidos de os costas largas, que escrevem suas ações nas costas para se fazerem honra pelos homens. Tem também um outro, chamado os vagarosos, que pretextam um preceito urgente a cumprir para retardar o salário dos operários. Tem também os chamados os calculadores. Tem outros chamados ecônomos. Tem também os chamados escrupulosos. E também tem os fariseus do temor e os fariseus do amor. Desconfiança do poder e zelo pela educação das massas vão dar aos fariseus uma audiência enorme junto ao povo miúdo, a tal ponto que os chefes deverão sempre levar em conta a sua opinião. O sumo sacerdote deve submeter-se à decisão deles em inúmeros os casos. Herodes Magno parece ter mais consideração para com eles do que com os saduceus. Ao subir ao trono, elimina diversos opositores, mas se contenta com impor uma multa aos fariseus que recusam o juramento. No século I da nossa era, se os procuradores parecem pender mais para o lado dos saduceus, os fariseus encontram forte apoio nos reis, principalmente no rei Agripa I e Agripa II. Dado o seu lugar no sinédrio, são eles verdadeiramente os defensores do povo e se apresentam como o primeiro partido, que é ao mesmo tempo político e religioso. O segredo de sua influência é consequência de dupla oposição. Primeiramente, diante da massa popular, afirmavam sua origem judaica como uma piedade bastante desenvolvida. Sua interpretação escrupulosa da lei os levava a uma observância rigorosa do sábado, a um extremo cuidado com a pureza legal, ao pagamento integral dos dízimos dos mínimos produtos. Com isso, pretendiam impor ao povo em geral, em toda a sua vida, uma pureza totalmente semelhante àquela que deveria caracterizar o sacerdote oficiante do templo. Os saduceus não exigiam tanto, pois tinham que manter as distinções. Os fariseus, mais católicos que o Papa, mostravam-se assim, como exemplo ao povo. Fascinavam a todos e a todos desprezavam. Por outro lado, opunham-se à nobreza sacerdotal e leiga na área religiosa, constituindo-se em uma nova casta de intérprete das Escrituras com espírito renovador. Diante dos que se agarravam apenas ao livro da lei, os fariseus escribas combinavam a exegese da lei escrita com as contribuições da tradição oral para a elaboração de uma teologia mais aberta e mais espiritualista. Eles tinham uma ideia bastante elevada das relações entre o homem
e o Criador, da liberdade humana e da providência. Manifestavam uma viva fé messiânica e afirmavam a existência dos anjos, o julgamento depois da morte e a ressurreição dos justos. Ao contrário dos saduceus, que desconfiavam de toda a abertura da história, os fariseus admitiam as crenças dos apocalípticos e esperavam uma era verdadeiramente nova. Para o fariseu, entregar a observância de uma lei em que vê plasmada a vontade de Deus, todo mandamento é igualmente importante, pois cada um expressa a mesma vontade suprema. O decisivo é obedecer a Deus, seja no que for, e toda a vida, até nos mínimos particulares, tem que ser exercido desta obediência ao Eterno. A obsessão de ser fiel ao promenor eclipsa a relação pessoal com Deus. No caso extremo, o observante se relaciona com o texto escrito. A relação homem-Deus se converte na relação homem e lei. A obsessão farisaica por alcançar a perfeição pressupunha a responsabilidade individual, não só coletiva. Foram Jeremias e Ezequiel, profetas do tempo do exílio, que despertaram esta ideia em Israel. Segundo eles, um homem é bom ou mau, simplesmente porque quer. A perfeição lhe é possível, pois a observância total da lei está ao seu alcance. A consequência desta doutrina foi assinalar a separação entre os justos, observantes da lei, e os pecadores, os não observantes, sendo cada um responsável pelo seu estado. Os fariseus não podiam negar a existência de más inclinações no homem, mas em vez de considerá-las limitação da liberdade, explicavam-na, atribuindo a sua origem a Deus, que, segundo eles, desejava que o homem vença e assim adquira méritos. Vamos ver um pouquinho dessa doutrina farisaica, que é diferente da doutrina dos saduceus. O que esse grupo acredita? Vamos lá. A imortalidade da alma. Depois da morte, as almas dos justos esperam a passagem para a nova vida no mundo subterrâneo, ao passo que a dos pecadores ali vão sofrer castigo. Eles também acreditam na ressurreição corporal no fim dos tempos. Os justos ressuscitarão para uma vida eterna na glória do reino messiânico, ao passo que os pecadores o farão para sofrer eternamente. Eles também acreditam na existência de anjos e demônios. Eles também vão ter a intervenção de Deus no destino do homem, porém sem privar a liberdade humana de sua própria atividade. Os fariseus haviam levado o povo a acreditar que, para estar bem com Deus, todos deviam fazer como eles. Dada a impossibilidade prática para a maioria de cumprimento tão minucioso, criavam por isso nos outros o sentimento de culpa e de inferioridade, que lhe permitia, então, nisso, dominar o povo. Para eles, a lei devia ser cumprida à risca, nas que fidelidade deixava brecha para as muitas escapatórias. Tem um ditado antigo dentre os fariseus que vai dizer: quem fez a lei, fez a cilada, e não evitava injustiça com outros. O fariseu Paulo, esse famoso apóstolo, ilustra de forma perfeita pontos positivos e negativos do farisaísmo. Na seita, ele aprendia a cultivar um fervoroso amor a Deus. Contudo, um fanatismo decorrente desse fervor o levou a perseguir o povo de Deus. Em contraposição aos saduceus, os fariseus eram espiritualistas, não comprometidos com o homem nem com sua situação histórica. O empreendimento farisaico termina em falência, cuja raiz é a impossibilidade física da observância total da lei. Em primeiro lugar, o homem não é capaz de manter
semelhante tensão e, em segundo, não é tão livre como os fariseus imaginavam. Então, não resta outra coisa senão a aparência espiritual, mantendo atitudes exteriores que não correspondiam às interiores. Assim, os fariseus praticavam. Fiquem em paz, Deus vos acompanhe, meditem nesse curso sobre o cristianismo histórico. Voltamos em outro curso. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação.